Olá, meus irmãos internautas, bom dia. É um prazer muito grande estarmos juntos neste momento do nosso festival literário aqui do Centro Espírita Leon Denis, na cidade do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, dando início ao nosso trabalho desta manhã e durante o decorrer de todo o dia, iremos fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e, em seguida, iremos passar a palavra para a companheira Rosângela Boren, que fará a prece para todos nós. Então, a indicação da lição da leitura do Evangelho é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 5, que fala do Espiritismo. Vamos ler, então. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de sua infinidade de fenômenos, até então incompreendidos, e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, nesse momento, iremos passar agora a palavra para a nossa irmã Rosângela Boren, a nossa companheira vice-presidente da nossa casa, que fará a prece inicial nesta manhã. Rosângela, agora com você, minha irmã. Vamos então, meus irmãos, mentalizar Jesus, nosso Mestre, Senhor de nossas vidas, e rogar que Ele permita que os amigos espirituais, dirigentes da Casa de Leon Denis, que os espíritos responsáveis por esse trabalho possam continuar conosco, nos fortalecendo, nos amparando e permitindo que possamos, até o final dos nossos trabalhos, no final do nosso dia, que nós possamos estar passando, Senhor, a Tua mensagem aos nossos irmãos. Que a Tua luz, Jesus, envolva todos os lares que se conectarem conosco. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos aqueles que estejam acompanhando esse trabalho de divulgação da doutrina espírita que traz para nós o Consolador prometido. Fica conosco, Jesus. Leon Denis, patrono de nossa casa, amigos espirituais, benfeitores, espíritos trabalhadores da divulgação. Fiquem conosco. E assim, Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos, Senhor, que Tu nos permita darmos por iniciado o nosso primeiro festival literário virtual do Centro Espírita Leon Denis. Graças a Deus, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos traga muita paz às nossas almas. Graças a Deus. Muito obrigado, Rosângela, pela sua prece. É com muita alegria, né, que estamos dando início ao nosso trabalho. E, Rosângela, quais são as suas primeiras palavras iniciais para esse trabalho que irá se iniciar agora pela manhã até o final do dia, hein? Até o final. É muito trabalho. E, na verdade, é muito desafio, né, Lawson? Porque no início nós achávamos que talvez não conseguíssemos. Já tivemos outros festivais literários mais físicos na nossa casa, presenciais, e veio o desafio de fazer o primeiro festival literário virtual. Maravilha, né? Não é? E foi um desafio, né, amigo? Muitas idas e vindas, muitas lutas, mas finalmente nós estamos aqui cumprindo o principal papel do Centro Espírita Leon Denis, que é a divulgação da doutrina espírita. Essa doutrina que, principalmente numa época como essa, de pandemia, tem nos trazido tanto conforto, tem nos trazido tantos esclarecimentos, tanto apoio, tanta esperança pela certeza da imortalidade. Então, que nós tenhamos um dia muito feliz, apesar de todas as lutas que estamos vivenciando, que esse seja um dia de muita paz, de trégua, para que nós possamos aproveitar
dos diversos companheiros que estarão aqui falando conosco. Que Deus nos abençoe e nos permita ter um dia bastante feliz. Bom dia a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rosângela. Vamos, então, trazer para os nossos internautas a nossa programação. Sabemos que o WhatsApp, as redes sociais circulou os temas, né, dos nossos convidados, mas sempre vale colocar aqui o que vai acontecer no dia de hoje. Dentro de mais alguns instantes, teremos a presença do companheiro Paulo Henrique de Figueiredo, trazendo para nós o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Às 11 horas da manhã, mais um convidado, um irmão da casa, o companheiro Jaime Ribeiro, trazendo para nós as 10 tendências do movimento espírita após a pandemia. Olha que interessante, gente. Aí vamos dar um pequeno intervalo, voltaremos às 14 horas, tá? Com Alexandre Lobato, médium da nossa casa, coordenador do Encontro de Mediunidade, onde estará falando para nós de um livro grandioso, do nosso patrono Leon Denis, o livro No Invisível. Às 15 horas, a presença da dona Sueli Caldas Schubert, trazendo mais uma obra do nosso patrono, o livro O Problema do Ser e do Destino. Tá? E para encerrar a tarefa, as nossas lives, o nosso festival, às 16 horas, a presença querida da companheira Ana Tereza Camasmi, trazendo o livro, também do nosso patrono, o livro Depois da Morte. Ok? Então, durante a nossa transmissão, está na tela o código QR Code, é só apontar a câmera do seu celular, que vai abrir um link para você fazer a sua doação para o CELD, ou então até mesmo para a nossa obra social Antônio de Aquino. Visitem a nossa loja virtual, editoraceld.com.br. Meus irmãos, essas obras já estão em destaque na nossa editora, estão hoje com os preços especiais, então quem desejar comprar é só acessar a nossa página, editoraceld.com.br, que poderá fazer a sua compra, tá ok? A participação de vocês em nosso festival literário é muito importante, gente. A Carolina Martins, que já está na nossa tela. Oi, Carolina. Trabalhadora da nossa casa, estará passando as perguntas de vocês ao nosso convidado. Não esqueça de colocar a sua cidade, né, e o local onde você está, tá ok? Então, é com muita alegria em nossos corações que chamamos o pesquisador, o escritor, o orador espírita, autor também do livro Mesmer e Revolução Espírita, o nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo. Seja bem-vindo, Paulo. Seu som, Paulo. Agora sim. Olá, bom dia, Laelson. Olá, Carolina. Tudo bem com vocês? Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês, né, nessa casa, CELD, que faz um trabalho de grande importância, né, no resgate do espiritismo, dos conceitos fundamentais, dos pioneiros fiéis a Kardec, né, entre eles o Leon Denis. Né. Fico muito confortável de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Nós teremos 30 minutos, tá, Paulo, para você apresentar essa obra, Autonomia, e em seguida a Carolina estará com você, trazendo as perguntas dos nossos internautas. E você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha agora ao vivo, caso já queira formular alguma pergunta, podem ir colocando no chat, que a Carolina vai estar acompanhando e anotando. Façam bastante pergunta. Agora, é até às 11 horas, tá? Paulo, agora com você, filho. Muito obrigado, Laelson. As minhas 3 obras, né? A primeira foi Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, que recupera a ciência irmã do Espiritismo segundo Kardec, né? Que definiu o magnetismo animal como ciência gêmea, dizendo que não seria possível compreender o Espiritismo sem o magnetismo, e que não seria possível compreender o magnetismo sem o Espiritismo. As duas tratam de temas complementares, né? Essa obra, então, resgata os livros de Mesmer, como tudo começou, e a finalidade era entender as implicações das ideias de Mesmer no Espiritismo. Né? Uma das coisas mais importantes
foi constatar que Franz Anton Mesmer, esse alemão, né, que Kardec estudou e se dedicou à sua ciência por 35 anos antes de conhecer os fenômenos espíritas, né? Essa ciência do magnetismo animal, criada por ele, propõe o conceito de fluido cósmico universal. O fluido universal, que os espíritos se serviram para explicar, né, o que é matéria e quais são os fenômenos que eles vivenciam no mundo espiritual. Então, a importância foi muito grande desse precursor. A minha segunda obra, Revolução Espírita, avança no tempo e busca compreender o cenário cultural da doutrina espírita. E é sobre isso que eu quero apresentar para contextualizar o meu trabalho, que culminou na terceira obra, que é a Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. A questão fundamental é uma descoberta histórica que revoluciona o nosso entendimento da proposta espírita. A descoberta é a seguinte: surgiu na primeira metade do século XIX, décadas antes do início da proposta espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos, uma psicologia, uma proposta de psicologia científica e espiritualista. Por que essa informação ela é revolucionária? Porque essa psicologia que teve início após a Revolução Francesa, essa psicologia, diferente de tudo que a gente conhece hoje como ciência produzida nas universidades, né, nos laboratórios, nos centros de pesquisa, né, pelas mãos dos mais diversos acadêmicos, diferente do que a gente conhece hoje, que a ciência é materialista, toda ela tem uma orientação materialista, né, inclusive quando vai estudar o ser humano, qualificando o ser humano como sendo um produto do funcionamento do seu cérebro, do sistema nervoso. Essa visão materialista não só condiciona a ciência, como também condiciona a divulgação da ciência e as discussões nos meios de comunicação, né? A orientação que se dá no lidar com o ser humano no campo da psicologia, da educação e da medicina. Mas, no início do século XIX, que foi o século do Espiritismo, a Revolução Francesa encerra um domínio que a Igreja teve sobre a universidade durante séculos. E esse domínio impedia o desenvolvimento do entendimento mais complexo do ser humano, pela imposição dos seus dogmas. Na ocasião da Revolução Francesa, os revolucionários tomaram uma atitude radical. Eles fecharam as universidades e abriram um instituto com o objetivo de criar uma nova ciência, um novo conhecimento do homem, para que ocorresse uma nova era, e não mais a era do domínio do fanatismo e do dogmatismo. Quando se instaurou, então, o Instituto, praticamente todos os pensadores que ali dirigiram a produção do conhecimento eram materialistas, né? No estudo do ser humano, eles criaram uma ciência chamada ideologia, porque, enquanto materialistas, eles não aceitavam a proposta de psicologia, que seria estudo da alma. Então, para eles, não existindo a alma, né, ou ao menos não sendo possível estudá-la, independente do corpo, que seria possível estudar o ser humano concreto, eles diziam assim: o ser humano é um animal que tem ideias. Então, a gente pode estudar como ele produz ideias, e as ideias que ele produz. Por isso que o estudo do homem deve ser ideologia. Foi isso que se instituiu no Instituto. Entre os alunos do Instituto, na área da ideologia, estava um jovem rapaz, né, bastante dedicado, estudioso, introspectivo, na busca dos raciocínios, das boas ideias, chamava-se Maine de Bihan.
E o Mene de Biran esteve diante de um desafio no Instituto, um concurso, né, para que alguém conseguisse dar uma teoria aceitável de como a gente pensa, como o ser humano pensa. E nas suas pesquisas, ele chegou à seguinte conclusão, e aí sim nós vamos ter um fato, uma descoberta revolucionária, extraordinária. Ele vai descobrir o seguinte: até então imaginávamos que o homem se desenvolvia como os animais, ou seja, por condicionamento, criando hábitos condicionados pelos estímulos da dor e do prazer, de tal forma que se você propõe um estímulo de prazer, ele vai manter essa ação, ele vai repeti-la até que ela se torne um hábito condicionado. E se ele estiver fazendo um hábito que é indesejado, né, a dor vai fazer com que ele abandone aquele hábito. E é assim que a gente lida com os animais. Até então estava se imaginando, né, entre os materialistas, que o homem funcionava da mesma forma. Ele recebia estímulos e esses estímulos iam sendo organizados por dor e prazer, que são sensações fisiológicas, de tal forma que o desenvolvimento do homem estaria no âmbito, né, dos fenômenos da fisiologia. Quando o Mene de Biran vai tratar desse assunto, ele vai chegar a uma conclusão fantástica. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano é muito mais complexo do que os animais. Porque se nós temos em comum com os animais as faculdades, né, das sensações, dor e prazer, né, as emoções, medo, raiva, tristeza, né, nós temos a formação dos hábitos condicionados, né, ou seja, aqueles que recebem estímulo externo e você passa a agir daquela maneira por condicionamento. Isso tudo nos equipara aos animais. Mas, diferente deles, nós temos uma alma humana, que diferencia dos animais porque ela tem faculdades próprias dela. Que faculdades são essas? As três principais: razão, vontade e imaginação. Então ele vai concluir: o ser humano é uma alma encarnada. Ou seja, uma alma humana encarnada num corpo animal. Isso vai fazer, segundo o raciocínio dele, que vivenciamos na nossa vida duas condições: as condições da vida animal e as condições da vida humana. Quando nós estamos agindo por condicionamento, respondendo a prazer e dor, vivenciando o estímulo das emoções, né? Tudo isso de uma forma até mesmo inconsciente na sua organização, nós estamos vivendo a vida animal, nos equiparamos aos animais. E aí o Mene de Biran vai dizer: nos tornamos seres humanos quando fazemos uso das nossas faculdades. E quando a gente usa a nossa faculdade, vai mudar com relação ao que ocorre com os animais, porque por meio da razão, nós desenvolvemos a inteligência racional. Por meio da vontade, nós conquistamos o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas por nós mesmos, né? E por meio da imaginação, nós podemos ter um domínio da estética, né? Ter a possibilidade de criar coisas novas, de encontrar respostas que ainda não haviam, agir diferente, né? E se combinarmos as três coisas, a capacidade criativa, a inteligência e a vontade, vai surgir um comportamento próprio do homem que o diferencia completamente do animal. E esse comportamento, essa forma de agir, eles deram o nome de dever. O que é o dever? É agir independente de dor e prazer, ou seja, independente de castigo e recompensa, por uma escolha própria, ou seja, usando o livre-arbítrio, que deriva da faculdade da vontade, e de uma forma racional, ou seja, raciocinando, escolhendo, diferenciando entre uma forma de agir e outra. E o mais importante é que isso ocorre de uma forma completamente independente do resultado ou de qualquer estímulo. Quando o ser humano, que é algo que é próprio dele, que difere dos animais, age por dever, ele age sem precisar resposta externa. Ele age porque ele acredita que é aquela melhor maneira de se viver em sociedade. Quando ele descobriu isso tudo e fez essa proposta,
estava surgindo uma psicologia experimental, espiritualista. Ele recebeu o interesse de um monte de pensadores e acadêmicos que começaram a frequentar a sua casa. E em 1830, teve início a formalização do espiritualismo racional, que é essa proposta teórica baseada na psicologia espiritualista, como sendo a teoria fundamental aceita na França, superando o pensamento materialista e superando o pensamento dogmático da Igreja. Surge, então, na universidade, com o apoio de um discípulo do Ménie de Bihan, que chamava-se Victor Cousin. O Victor Cousin, ele assume a direção não só da universidade, como também dos colégios da época, e institui não só o estudo da psicologia, mas tudo que derivava desse estudo, ou seja, propor ao ser humano o desenvolvimento das suas faculdades, né, as faculdades da alma. Desenvolver a razão, não aceitando o conhecimento que você recebe, mas produzindo conhecimento. Então, a disciplina de lógica ensinava os jovens e aqueles que estavam se formando na universidade a produzir conhecimento, né? Com relação à vontade, as disciplinas eram moral teórica e moral prática, mas não a moral do condicionamento, a moral da escolha livre. Ou seja, estava surgindo um novo conceito de moral, completamente diferente do conceito de moral das religiões e do materialismo. Por que completamente diferente? Segundo as igrejas e as religiões do passado, a alma teria sido criada perfeita. E quando ela comete um erro, ela recebe o castigo de se ligar a um corpo. E ela é anulada pelas imperfeições do corpo e as condições do sofrimento. Essa é a tese que é apresentada pelas religiões ancestrais. De tal forma que a vida aqui no mundo seria uma vida voltada para o castigo, para o sofrimento, né, para tornar-se obediente a Deus. E isso era feito pelas religiões pela fé cega e pela obediência passiva. A França estava acordando para um novo mundo, e eles chamaram essa circunstância de regeneração da humanidade. Eles fizeram a proposta, os espiritualistas racionais, de interpretar a regeneração da humanidade como sendo, se investirmos nas faculdades da alma, se ensinarmos as pessoas a pensarem por elas mesmas, ensinar as pessoas a fazerem escolhas livres, e elas assumirem a proposta do dever, e quem age pelo dever, segundo os espiritualistas racionais, a gente encontra isso nos livros deles, lá desde 1830, antes do espiritismo, quem age pelo dever não fica só no campo da justiça, que é quando as leis impedem alguém de prejudicar o outro. Ele vai agir por caridade desinteressada. O que é isso? É agir em favor de si mesmo e do outro no sentido do progresso social, buscando a solidariedade e a cooperação como fundamentos, e não a competição, como ocorre entre os animais. Então, estava surgindo uma nova proposta de sociedade, uma sociedade que romperia com o egoísmo e orgulho predominante no velho mundo, propondo a criação de um mundo novo. Kardec vai relatar nas suas obras que a maior parte dos espíritas que participaram com ele, né, do início das suas pesquisas, desde lá de 58, quando ele dá início à Revista Espírita e à Sociedade Parisiense de Estudos, né, e ele funda o jornal, que olha que interessante, chama-se Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. O que são esses estudos psicológicos? Exatamente essa psicologia que eu acabei de descrever. E quando ele começa a conversar com os espíritos, eles vão dizer para Kardec uma explicação extraordinária. Ele vai dizer o seguinte: as faculdades animais, lidar com o corpo que tem as sensações de dor, prazer, né, as emoções, né, os instintos, tudo isso que pertence à vida animal, a alma desenvolve no seu progresso nos seres inferiores da criação, desde o mineral, vegetal e animal, como bem diz Leon Denis, né? Então, Leon Denis vai fazer uma referência a isso, a evolução da alma nos reinos
da natureza e depois na condição humana. Então, as faculdades animais, elas se desenvolvem enquanto a gente ainda não tem consciência de si mesmo, nos reinos da natureza. Quando o ser, a alma, vai ter a sua primeira vida humana, nessa primeira vida humana, ele vai dar início ao desenvolvimento das faculdades, mas ainda elas estão em potencial, ele não tem ainda nenhum desenvolvimento delas. Por isso os espíritos dizem, simples e ignorante. Ignorante porque ainda não desenvolveu a faculdade da razão e a inteligência racional. E simples porque ainda não desenvolveu o domínio da vontade, ainda não conquistou o livre-arbítrio. Então, diferente de tudo que se pensava até então, o Espiritismo propõe uma visão nova do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não foi dado ao homem por Deus. E aí, se você errasse, ele castigaria. O livre-arbítrio é uma conquista do próprio espírito, vida após vida, no desenvolvimento da consciência de si mesmo. Para ter livre-arbítrio é preciso ter inteligência, e para ter inteligência é preciso conquistá-la. Conquistá-la enfrentando primeiro as coisas do mundo, e depois, sim, as coisas da vida espiritual, da vida moral, da vida social. Então, a alma, vão dizer os espíritos, ela é um projeto de si mesma. As faculdades da alma, razão, vontade e imaginação, vão ser desenvolvidas pelo próprio esforço. Então não há imposição de Deus. Se Deus nem impõe e nem dá pronto nenhum valor, ele também ele não vai cobrar diretamente e castigar se fizer mau uso. A relação com Deus é a seguinte: você se desenvolve e conquista os valores. E a alma que conquista os valores, age por dever, conquista virtudes, desenvolve a inteligência, ele tem uma gratificação íntima, ele tem uma sensação do espírito, que não tem nada a ver com a fisiologia. Essa sensação é a sensação da felicidade. De tal forma, então, que a sensação do prazer é fisiológica, está relacionada às necessidades da vida animal, né, da sobrevivência do corpo. A alegria é um valor que nós possuímos relacionado aos fatos, às circunstâncias. Já a felicidade, vão dizer os espíritos, é um sentimento íntimo, que só vai sentir aquele que conquistou os próprios valores. E o indivíduo que já sabe, pela sua inteligência, pela sua vivência, pela indicação da consciência, que uma determinada forma de agir é equivocada, é um erro, ele vai evitar de fazer aquilo porque ele sabe que não é adequado. Mas se ele insistir, ele vai sentir uma culpa por estar agindo errado, porque ele já sabe que aquilo é errado. Então, a responsabilidade moral, dizem os espíritos, só vai surgir quando o indivíduo tem conhecimento daquela circunstância. Quando ele não conhece, ele não tem responsabilidade moral. É interessante, então, que os espíritos vão dizer sofrimento moral, que diferencia de sofrimento físico. Sofrimento físico, então, está relacionado às circunstâncias da vida no mundo. O espírito não tem sofrimento físico, porque ele não tem a mesma fisiologia do corpo. O sofrimento físico, a dor, ela é necessária para a sobrevivência, porque a dor é que vai fazer com que a gente se proteja ou se afaste de perigos, né? Ou observe que o corpo não está bem, por exemplo, se tiver uma doença e sentir uma dor. Então, a dor é necessária para a sobrevivência do corpo físico. O sofrimento moral é íntimo, igual à felicidade. E só vai existir para aquele que mantém uma imperfeição, ou seja, escolhe agir errado, acaba transformando isso num hábito. Esse hábito é a imperfeição. E esse sofrimento moral vai cessar quando ele superar a imperfeição. Então, Deus fez de tal forma que as faculdades da alma são conquistadas de forma autônoma. E daí vem o nome do livro, autonomia. A autonomia de fazer as próprias escolhas e nos tornarmos responsáveis por elas. A autonomia de que depois do desenvolvimento das faculdades animais nos seres inferiores da criação, nos seres mais simples da criação, nós passamos a fazer o nosso desenvolvimento, né, pelo próprio mérito. E se é pelo próprio mérito, a conquista não é dada por Deus para nós, ela é uma conquista própria. E os espíritos vão dizer, a felicidade é cumulativa. A cada conquista, ela altera a nossa condição, né? Nós nos tornamos espíritos mais fortes. E essa felicidade vai se ampliando no desenvolvimento da nossa
da nossa evolução espiritual. E, por fim, então, fica claro, depois desse entendimento todo, e dessa moral da autonomia, que difere da moral da religião e do materialismo, que é a moral heterônoma, que é simplesmente uma confusão, porque quando as religiões vão dizer que Deus castiga, que Deus recompensa, que Deus vai fazer com que a gente obedeça a Ele usando dor e usando prazer, isso está tornando, é uma forma de olhar o ser humano por meio da fisiologia do corpo. E o materialista vai fazer a mesma coisa, ou seja, há uma concordância. O materialista vai dizer, nós somos um produto do cérebro, então nós agimos por dor e por prazer. E o espiritismo vai trazer uma complexidade de entendimento muito maior, explicando que dor e prazer está relacionado à vida animal e ao corpo físico. E que felicidade e sofrimento moral são sensações do espírito. E que o desenvolvimento das faculdades faz com que o espírito tenha liberdade no mundo espiritual. Quanto mais evolução intelecto-moral, mais o perispírito se torna leve e maiores conexões você estabelece. Vai daí, então, um próximo passo, que é entender quem somos nós, por que estamos aqui, o que almejamos alcançar, qual é a tarefa do ser humano que quer se engajar no mundo novo, qual é a proposta da regeneração, né? Qual é o nosso próximo passo, o que estamos querendo alcançar. E a explicação que os espíritos vão dar para isso, ela é surpreendente. Porque nós, enquanto espíritos humanos, nós temos duas tarefas fundamentais e que são as tarefas que todos nós, né, que estamos aqui, temos enquanto espíritos encarnados. A primeira tarefa é melhorar-se. E o que é melhorar-se? É desenvolver as faculdades da alma. Quais faculdades? Razão, vontade e imaginação. E como é que eu faço isso? Enfrentando o desconhecido. E para isso a gente não pode se paralisar pelo medo, a gente tem que enfrentar o medo. E para isso a gente não pode se achar imperfeito, incapaz, nós temos que enfrentar o que ainda não sabemos. No campo do conhecimento, nós temos que descobrir o que ainda não sabemos. No campo da vontade, nós temos que aprender a agir naquelas ações que a gente ainda não compreende. E no campo da imaginação é criar o novo. Pensar no novo, pensar no diferente, pensar naquilo que ainda não se sabe, né? Então, melhorar-se e conquistar a inteligência pela razão, o livre-arbítrio e o senso moral pela vontade e o senso estético e a capacidade criativa pela imaginação. Essa é a meta. Ninguém vai ser obrigado a isso. Todos nós vamos escolher as vivências da vida, as próprias dificuldades, né? Nós podemos fazer essas escolhas no mundo espiritual para que o estar na vida seja uma escola, a proposta do aprendizado, do desenvolvimento dessas nossas faculdades. E a segunda tarefa é estabelecer conexões de empatia com todos os outros seres ao nosso redor. E essa conexão vai se estabelecer em 3 níveis. A relação com os mais simples do que nós. E essa relação, nós temos que buscar que ela seja de dar o exemplo e ser útil. Ajudá-los no seu desenvolvimento, naquilo que a gente já compreendeu mais do que eles. O segundo grupo das nossas relações de empatia são os espíritos que estão ombreando com a gente no mesmo nível evolutivo. E em vez de competição, que é o que o materialismo e até mesmo as religiões propõem, para saber quem vai ser salvo ou não, não há, todos vão ser. Né? E a gente não tem que ser melhor que o outro, nós temos que ser melhor do que nós mesmos. Dessa forma, a relação com aqueles que são os nossos iguais tem que ser por cooperação. Porque cada um dos outros sabe mais ou diferente do que nós sabemos. E por cooperação, nós nos tornamos um feixe forte. O terceiro grupo de espíritos que nós devemos buscar uma conexão de empatia são os espíritos que sabem mais do que nós, superiores a nós. E a partir deles, nós vamos receber, né, os exemplos, as inspirações e as indicações do bom caminho. Então, recapitulando, nós somos espíritos num processo evolutivo que depende de nós mesmos. E nós temos 2 tarefas, 2 grupos de tarefas. Um grupo é melhorar-se, desenvolvendo as faculdades da alma. E outro grupo é estabelecer relações de empatia.
O melhorar-se é desenvolver as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Né? E as relações de empatia são com os 3 níveis, os mais simples, os iguais e os que estão acima. Todo esse conjunto de trabalho, ele não vai ser nunca imposto. Ele é voluntário, porque cada conquista nesse caminho é inteiramente de nossa responsabilidade e gera felicidade, porque é de esforço próprio. E o que é que nos impede? De melhorarmos as nossas faculdades e de estabelecer relação com os outros. O orgulho. Quem tiver o orgulho vai achar que já sabe tudo. Então não tem o que se desenvolver. Já vai achar que já age bem, que não erra. Então não vai melhorar o domínio da vontade, né? E achando que já sabe tudo, não vai ser criativo, não tem mais nada que possa ser inventado, eu já sei tudo. O orgulho também impede as relações de empatia, porque ele é melhor do que os que estão abaixo. E esse estado de achar que é melhor que estão abaixo, ele não vai se preocupar com os que estão abaixo. Os que são iguais, ele age por competição e não por cooperação, para que ele não perca a ilusão que ele vive de ser melhor. E se ele é o melhor, não tem ninguém acima. O orgulho, então, ele traz o sofrimento moral. E por que traz isso? Porque o próprio indivíduo se fecha àqueles que estão à sua volta. O próprio indivíduo se fecha a uma ampliação da sua capacidade. E qual é o antídoto do orgulho? E o orgulho já leva ao egoísmo, né? Querer as coisas para si próprio. O antídoto do orgulho que o Espiritismo nos oferece é olhar para o universo e saber que nós não somos mais simples ignorantes, mas que nós temos uma trajetória enorme à nossa frente. O universo está povoado por um incontável número de almas, todas elas cooperando para conquistar a harmonia e participar do trabalho de Deus, ajudando a organizar a harmonia do universo. E estamos sendo convidados a participar disso. A cada dia estamos sendo convidados. A cada dia nós temos algo à nossa volta que podemos trabalhar para tornar mais harmônico. E quando você propõe harmonia à sua volta, você está fazendo um trabalho que é do universo inteiro. Né? Quem faz o bem não faz sozinho. Quem faz o bem faz por união. Então nós aqui, espíritas, inspirados nessa doutrina libertadora, devemos nos aproximar do espiritismo não só pela teoria, mas pela teoria, a organização e o método. Qual é a organização? Trabalhar em cooperação. Reconhecer o valor da diversidade. Né? Escutar quando o outro fala, porque ele pode estar falando algo que você não conhece. Né? E quando ele falar e você compreender, acrescente algo que você conhece, que está relacionado àquilo, para que esse diálogo seja produtivo. Agindo assim, nós vamos conquistar coisas maiores do que nós individualmente. A soma do que a gente pode produzir é muito maior do que a soma do que cada um pode produzir individualmente. Esse é o grande segredo. Juntos, produzimos além dos nossos esforços. Por quê? Quando a gente quer fazer o bem, nós nos conectamos a inúmeros espíritos que desejam bem. E ele vendo que seremos instrumentos, nós seremos utilizados por um trabalho maior. Então, e como é que a gente consegue se candidatar a isso? Sendo constante. Dedicação, né? Trabalho constante e sem pressa. Porque só tem algo inevitável para todos nós espíritos. Seremos felizes. O que você acha, Carolina? Você vai ser feliz, Carolina? Maravilha. Com certeza. O tempo passa muito rápido, né, filho? O tempo passa muito rápido. Carolina, agora com você, filha. Vamos aí às perguntas? Claro. Vamos pronto, sim. Paulo? Vamos lá. Vamos lembrar primeiro a todos que estão participando e enviando suas perguntas de colocarem a sua cidade e o seu estado. De se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receberem as nossas novidades, as palestras e os cafés literários. Tá? Paulo, eu vou começar comentando sobre o Jaime Ribeiro. Ele nos mandou um comentário no nosso vídeo do YouTube e botou assim: Paulo Henrique, sempre bom ouvi-lo, abraços. Ele vai estar conosco mais tarde, tá bom, gente? Então não percam. A primeira pergunta é: Paulo, explica pra gente como esses arquivos chegaram ao Brasil e como você descobriu eles. Você teve ajuda de alguém? Ele está se referindo aos arquivos que agora
por um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, vão ser disponibilizados no portal Allan Kardec, né? Tivemos um probleminha com o Paulo. Vamos aguardar aí o retorno do sinal por mais alguns instantes. Temos aí a equipe de apoio, o Carlos Henrique, deve estar já verificando, ver o que a gente pode fazer. Bom, o Paulo já está voltando. Voltou, Paulo? Caiu, né? Isso, voltamos. Esses arquivos... olha que interessante, Lawson. O Canuto Abreu foi um rapaz, um jovem pesquisador espírita. Ele estava receoso que o movimento espírita brasileiro estava escolhendo caminhos que ele via que não estavam em acordo com a proposta de Kardec. E desconfiado disso, ele teve uma ideia. Ele começou a escrever para pioneiros do espiritismo que estavam vivos ainda na França. Olha só o privilégio, Laus. Ele começou a se corresponder com Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion. E muitos outros médiuns e pesquisadores. E eles disseram assim: olha, Canuto, aqui nós vivenciamos um desvio. A sociedade foi tomada, né? A obra Gênese foi adulterada, e existe um movimento para tirar a ideia da moral da liberdade que Kardec propôs e substituí-la pelos velhos dogmas de culpa, castigo, queda, que são das religiões. O Espiritismo vem propor um mundo novo, e não esse que está aí. Ele ficou tão entusiasmado com essas explicações que ele viajou à França em 1920 e tinha uma tarefa para cumprir lá durante 2 anos. E nesses 2 anos, ele iniciou visitas a esses pioneiros. Ele visitou o Leon Denis. Olha que interessante, Lawson. Ele começa a contar que ele visitou o Leon Denis e conheceu a biblioteca dele, conversou durante longo tempo, ouviu todas essas explicações de que o Espiritismo tinha que retomar a sua proposta, que é a ideia da moral da autonomia, né? E o Leon Denis apanhou na estante assim uma carta, uma foto dele, e fez uma dedicatória atrás. Olha, jovem Canuto, né? Isso aqui é uma lembrança para você continuar no seu trabalho, na sua dedicação a essa proposta importante, né? Entregou isso para o Canuto. Quando a gente estava abrindo as caixas e eu abri essa carta, quando eu levantei para ler, caiu a foto. Ou seja, a foto estava dentro da carta. Então foi uma emoção muito grande eu conhecer o Canuto narrar esse encontro com o Leon Denis e falar da foto que ele recebeu das mãos do Leon Denis, e a foto estava ali, na minha mão, né? Então, nós recebemos do Instituto Canuto Abreu, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a tarefa e a FEAL construiu laboratórios para digitalizar, para fazer a preservação e a conservação, porque o Canuto, então, teve acesso aos documentos separados por Allan Kardec para que fosse contada a história do Espiritismo. Ele anotou tudo isso em 1920. Voltou para o Brasil, teve a Segunda Guerra. Quando ele voltou, não tinha mais ninguém. Mas ele encontrou o antigo dono da livraria que tinha guardado os documentos para que eles fossem preservados. Estava muito doente, morando na casa de um amigo. E ele falou assim: olha, isso aqui vai estar muito mais adequado nas suas mãos. Entregou para o Canuto veio, isso em 1950. Né? O armário que esses documentos estavam foi roubado pelos nazistas, para você ter uma ideia. Mas esse dono da livraria guardou uma parte dos documentos, né? A outra parte já foi encontrada, então nós estamos com acervo de entre 2.500 e 3.000 páginas dos textos escritos, em sua maioria, pelo próprio Kardec, para preservar a história do Espiritismo. Então, isso agora vai ser disponibilizado, lote por lote, no portal Allan Kardec, e é de fundamental importância para essa recuperação histórica que nós estamos vivenciando, para uma compreensão mais adequada do que foi o Espiritismo. Então, podemos dizer, Lawson, que é a voz dos pioneiros, Allan Kardec, a sua esposa, Amélie Boudet,
Betty Fropo, Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion. É como se a voz deles, né, que no passado foi calada, hoje, por meio desses documentos, né, oficiais, indiscutíveis, nós vamos conseguir recuperar a voz deles. E eles vão nos dizer a que vieram. Nossa, muito legal. Paulo, nós temos uma pergunta agora da Cíntia, ela está falando aqui do Rio de Janeiro. Paulo, como você vê o estudo da codificação entre os espíritas nos dias atuais? Veja, o que nós estamos descobrindo agora? Que muito do que Kardec escreveu não estava sendo bem compreendido até então. Por quê? Você ouviu, Carolina, a explicação que eu dei sobre a psicologia do século XIX? Sim. Essa psicologia diferencia faculdades animais das faculdades da alma. Veja só, Kardec, para conversar com os espíritos, para produzir a teoria espírita, ele teve como base essa psicologia. Então, quando ele, nas obras dele, na Gênese, por exemplo, em vários trechos, ele fala expressões como paixões e instintos, ele está falando das faculdades animais. E ele chega a usar essa expressão, faculdades animais. E quando ele vai falar das faculdades da alma, ele vai se referir à razão, vontade e imaginação. Os espiritualistas racionais tinham desenvolvido uma nova moral, e essa moral tinha como base o dever. E uma das mensagens mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se exatamente o dever. E o dever não é a moral do condicionamento, de obedecer, senão Deus castiga. Né? Carolina, tô vendo aí que você é jovem, né? Eu e o Lawson somos jovens há mais tempo do que você, né? Mas veja, Carolina, você teve uma educação na igreja ou não? Tive. Eu cheguei a ter. E na igreja, você aprendeu que você está aqui para aprender a obedecer a Deus. E que se você não for obediente, você vai ser castigada no inferno. O que é que vai ter no inferno? Dor física. E o que é que vai ter no céu? Prazer. Então, prazer e dor, o que o Espiritismo vai explicar, é da fisiologia. Deus não usa isso. E no mundo espiritual não existe isso. Então, a gente não se desenvolve porque Deus fica obrigando e castigando a gente se a gente não fizer. Isso, senão seríamos animais. O nosso desenvolvimento tem que ser autônomo, ou seja, porque eu escolho ser melhor. E eu faço esforço para ser melhor. Né? Você toca algum instrumento musical, Carolina? Não, não toco, infelizmente. Porque você gosta? Sim, muito. O que você gostaria de tocar? Piano. Então você se imagina num piano tocando ali. É uma coisa meio mágica, né? Sair aquelas músicas maravilhosas com o uso dos seus dedos. Você poderia tocar piano? Se quisesse? Bom, tendo alguém para me ensinar, eu poderia. Sim, mas vai depender só de quem ensina ou de você? Não, da minha vontade. Então, agora, se você não der o primeiro passo, você não vai tocar piano nessa vida. Tem que ter o esforço. Agora, você também pode escolher outras coisas, que não seja o piano. Não é necessariamente uma coisa só que você deve fazer. Mas se você colocar na sua cabeça, eu vou tocar piano, você acha que consegue? Consigo sim. Daqui a 10 anos, você vai estar tocando piano e fazendo música com ele, não é? Então, olha que coisa interessante. Se daqui a 10 anos você estiver sabendo tocar piano, você não vai emocionar as pessoas? Sim, com certeza. Então, só que se você sentar agora diante de um piano, você vai irritar as pessoas se tentar tocar. Porque vai sair uma barulheira. Então, olha, a todas as capacidades suas, Carolina, você escolhe quais você quer ter. Você é completamente livre. E você vai precisar do seu esforço. Agora, daqui a 10 anos, vamos imaginar que a gente sentasse para ver você tocar o piano, e você tocasse uma música belíssima, e a gente ficasse comovido com aquilo. Nós viraríamos para vocês assim, nossa, que coisa boa você está fazendo por nós. Veja, isso é o que Deus espera de nós. Porque todas as nossas qualidades, capacidades, inteligência, conhecimento, habilidades, tudo isso nós vamos desenvolver há um certo tempo, porque nós vamos ter muitas vidas. A gente tem que escolher quais nós vamos desenvolver, em que momento e para qual finalidade. Por quê? Deus não deu nada pronto.
E tudo que você fizer e tiver conquista, a sensação, Carolina, quando você emocionar os outros por meio daquele piano, vai ser de felicidade. É uma sensação íntima de eu estou sendo útil. Só que você pode fazer isso hoje com 1000 coisas que estão à sua disposição. Todo mundo que está aqui nos ouvindo. Então, a moral espírita é essa moral. A moral da responsabilidade pessoal e da conquista da felicidade pelo próprio esforço. O que tem nada a ver com a ideia de queda, castigo, um Deus vigiando. Então, eu tenho plena convicção, Carolina, de que os jovens, conhecendo o verdadeiro espiritismo, vão se despertar. E o interessante é o seguinte, tudo isso está na obra de Kardec. Toda aquela apresentação que eu fiz, palavra por palavra, está na obra de Kardec. E eu poderia ficar o dia inteiro aqui explicando essa teoria psicológica. E toda ela eu tirei da codificação. Então nós temos que nos debruçar na busca da compreensão do espiritismo, nas obras de Kardec, e divulgar, Carolina, principalmente para os jovens, o que verdadeiramente é a moral espírita. Porque se você, Carolina, chamar um grupo de amigos e disser que o espiritismo fala, olha, Deus vai te castigar, quando você morrer, ele vai te castigar, ele não quer ouvir isso. Porque isso não é a verdade. Agora, se você disser para ele, está nas suas mãos o seu futuro e o quanto você pode ser útil, né, e o quanto de felicidade você pode conquistar pelo seu próprio esforço, sem ser melhor do que ninguém, só buscando ser melhor do que você mesmo, você está falando que o jovem quer ouvir, não é? Colocar a criatividade acima de tudo, a inteligência, cooperação, solidariedade. Então, vamos buscar o verdadeiro espiritismo, porque é dessa forma que ele vai ajudar a libertar a humanidade e criar um mundo novo que nós tanto esperamos. Então, vamos agora à última pergunta, mas, Paulo, você ainda vai ter 10 minutos para as suas considerações finais, tá? Tá, ok. Eu vou ler a última pergunta. É da Marilene Pires, ela é aqui do Rio de Janeiro. O senhor acha que, para o desenvolvimento de todas as faculdades da alma, contamos com um fundamental recurso que é a irresistível atração para a felicidade, que é Deus? É mais ou menos isso, eu só ajustaria um pouco as palavras. Por quê? Se eu te entregar Vamos fazer a brincadeira do piano, pode ser, Carolina? Pode sim. Então vamos dizer que eu fiquei comovido agora de você falar que gostaria de tocar piano, e eu compro um piano e mando te entregar. Oh, que coisa boa. Então, só que daqui a 5 anos eu volto. E eu falo, cadê o piano? Toca aí para eu ver. Uhum. E aí, se você não tocar o piano bonito, eu vou falar, poxa vida, hein, Carolina? Então me devolve o piano. Poxa, 5 anos eu perdi o piano, você não aprendeu. Então, veja, quando alguém recebe do outro alguma coisa, ele tem que dar conta daquilo, né? Deus não deu nada pronto para nós, Carolina. Não tem como você estar lá no mundo espiritual para nascer e você fala assim, Deus, eu quero ser uma grande pianista. Me dá esse dom para que eu possa tocar piano maravilhosamente quando eu nascer. Você acha que isso vai acontecer, Carolina? Não. Você não vai acordar e, de repente, a Deus te deu um dom e você sai tocando piano. Isso é o que pensa o materialista. Infelizmente, é isso o que as religiões propõem. Que todos os dons que você tem foi Deus que deu, né? E quando ele tira, é para castigar. Então, a felicidade não está em algo que Deus nos dá. A felicidade, nós temos que conquistá-la. E essa conquista é livre, também não há imposição alguma. Então, Deus construiu o universo humano dentro da mais absoluta liberdade. E por que é difícil compreender isso, Carolina? Porque nós estamos vindo do desenvolvimento animal. E para o animal, ele é controlado pela fisiologia e tudo está relacionado a recompensa e castigo. Se o animal faz algo que não é para ser feito, ele tem um castigo. Se ele faz algo que é para ser feito, ele tem um prazer. O prazer acaba e ele fica em busca de outro prazer. Ou seja, os animais eles não se desenvolvem pela razão. Eles se desenvolvem pelo trabalho da fisiologia. As emoções. O medo ele se recolhe, a raiva ele ataca. Ele não está raciocinando nisso tudo. Ele está seguindo o que o instinto manda. Então, nós ainda no início da evolução, nós estamos ainda muito confortáveis com o instinto. Ou seja, fazer o que manda fazer. E, em verdade, o nosso desenvolvimento vai se dar quando a gente aceitar a liberdade como sendo um instrumento que Deus nos deu.
para as nossas conquistas. Então, olha que interessante. Não é simplesinha assim a felicidade. Deus dá e fica tudo bem, né? A felicidade, a gente tem que vencer o medo, sabe? Reconhecer a nossa imperfeição, buscar novos entendimentos, enfrentar o desconhecido. Isso tudo a gente fica, nossa, o desconhecido, como? A gente fica com medo de fazer isso. Mas o resultado vai ser a felicidade. Olha que universo belo Deus criou, né? Ele não dá as coisas prontas. Você instintivamente tem um medo do diferente, do novo. Mas se você tiver coragem de enfrentar, e o Espiritismo dá fé raciocinada para que você enfrente, né? A conquista vai ser a felicidade. E o Espiritismo antecipa tudo isso, contando para a gente como é, explicando essas leis, né? Então, o Espiritismo é uma ferramenta fundamental para o surgimento do mundo novo. Agora vamos passar a palavra para o nosso querido Lawson. Lawson, é com você agora. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa primeira live desta manhã. Pedimos, então, ao nosso companheiro Paulo que traga aí as suas considerações finais pelo belo trabalho realizado esta manhã, Paulo. Lawson, eu comecei a pesquisar essas questões todas com 16 anos. Porque eu sou de uma família que é espírita desde os meus avós, eu vivia no centro, conheço o centro inteirinho, tudo que se faz dentro de um centro espírita eu conheço e vivenciei, né? Passei minha vida toda dentro do centro, mas eu fazia perguntas que ninguém respondia. Né? Uma das primeiras lá atrás foi, o que é magnetismo animal? Né? Quem é esse Mesmer? Eu pegava os livros e eu encontrava assim, ele foi um charlatão. E eu já tinha a leitura de Kardec, eu dizia, nossa, uma pessoa tão racional, uma pessoa tão esclarecida, secundada por espíritos tão bons, como é que ele ia chamar de ciência irmã algo que um charlatão tivesse criado? Tem alguma coisa errada aí. Procurei os livros dele e não tinha em português. E aí eu comecei uma saga, que acabei encontrando o Dr. Álvaro Glerião, professor da Faculdade Paulista de Medicina, tradutor, escritor de livros de citologia, conhecedor do francês, e com ele nós fizemos a tradução de mais de 20 obras do magnetismo. E quando eu peguei uma obra de Mesmer e encontrei lá fluido cósmico universal, encontrei lá sexto sentido, sonambulismo, coisas que a gente lê em Kardec, né? Eu falei, nossa, tem muito mais coisa aqui do que a gente pode conhecer. Né? E quando avancei em Kardec, encontrei uma universidade espiritualista, uma psicologia espiritualista, me fez olhar diferente para a doutrina. Então, em verdade, já se passaram 30 anos de pesquisa. E eu queria estar hoje com os mesmos 16 e com as informações que eu tenho hoje. Né? Então, eu tenho a plena confiança de que o Espiritismo necessita de que a nossa geração se debruce sobre essas informações e os jovens tomem posse disso, porque quem vai ter contato com as gerações seguintes vão ser os jovens. Então, quando tiver o Festival Literário Virtual daqui a 30 anos, Carolina, espero que você esteja dizendo o que eu disse hoje para as gerações que vão ter surgido. Porque pensa, daqui a 30 anos, Carolina, daqui a 30 anos, nós vamos ter pessoas interessadas que ainda não nasceram. É verdade. Quem tiver 20 anos daqui a 30, ainda falta 10 para nascer. Né? Então, imagine assim, o quanto de tempo você vai ter para estudar, e muitos outros jovens, para daqui a 30 anos construir um festival literário que nós vamos, Lawson, ou assistir velhinhos, né? ou lá do mundo espiritual. Mas a vida é assim, Carolina, é o entrelaçar de gerações, de tal forma que o que espanta uma geração, né, vai se tornar normal para a seguinte. E em se tornando normal para a seguinte, é um impulso para descobrir coisas novas. E aí a gente vai conquistando a evolução. E quem sabe, né? Carolina tocando piano. Já pensou? Ela vai abrir o festival literário tocando piano. Né? E aí ela conta a história do piano, né, Carolina? Da gente enfrentar o que não sabe e fazer uma conquista. Muito bem. Paulo Henrique de Figueiredo.
Meu irmão, nosso muito obrigado em nome da direção da Casa de Leão Denis, pela sua grandiosa contribuição que nos deu nesse café literário, na sua live, trazendo o livro Autonomia. Esse livro, vale lembrar aqui, que está em destaque da nossa editora, né? Editora CELD, editora Leão Denis. É só acessar, não só também, como também as obras do nosso companheiro, que já estará conosco, nosso irmão Jaime Ribeiro. Ele já nos trouxe os livros Empatia e Empatia Todo Dia. Mas o seu comentário será as 10 tendências do movimento espírita pós-pandemia. Vamos, então, lembrar a todos de se inscreverem no nosso canal do YouTube, CELD ao Vivo, e participarem das nossas redes sociais, o Facebook, o nosso CELD Oficial, e no Instagram, Centro Espírita Leão Denis. Lembrando que a nossa live estará disponível... Perdão, gente. A nossa live estará disponível logo em seguida a transmissão do dia a dia, ok? Paulo, nosso muito obrigado mais uma vez. Em nome da Eu que agradeço. Abençoe sua família, que todos estejam em paz, tá ok, meu irmão? Muito obrigado a todos nós. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por todos que nos acompanharam e gostaram das discussões. Até a próxima. Muito rápido, né? O tempo passa rápido. Ah, mas a gente aproveita, né? Deixa com a vontade de conhecer mais. Tá ok. Vamos fazer uma prece nesse momento? Vamos lá? Vamos. Vamos então fazer a nossa prece e agradecer a Deus. Graças a Deus, Senhor. A Jesus e aos amigos espirituais da Casa de Leão Denis, guias e mentores espirituais que nos acompanham nesse momento, na transmissão desse trabalho tão grandioso para todos nós, do Centro Espírita Leão Denis. Agradecemos especialmente nosso companheiro Paulo, que com certeza aceitou nosso convite, trazendo para nós essa obra que nos traz tanto esclarecimento. Nos abençoa, Pai, nesse momento, e que possamos dar continuidade nos nossos trabalhos até o final do nosso dia. Graças a Deus. Valeu, Paulo.